Bom, eu quero ver o senhor sair dessa agora. Essa aqui, até eu quero saber. Bom, aqui a pergunta é, onde estava Cristo? Imagino que a gente acredita na onisciência, onipotência, onipresença de Jesus. Mas quando ele nasceu, na barriga de Maria, ele foi criado, foi gerado lá dentro, ele não existia antes, ele passou a existir a partir da gravidez. Como é que o senhor explica isso, professor, para nós? Veja, primeiramente, João 1,14 fala assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Cristo é chamado de verbo, a palavra verbo ali, ela se refere ao agente ativo da criação. Então, ele é o agente ativo da criação de Deus. Então veja, o verbo, Deus se fez carne. Então o que isso significa? Que misteriosamente foi unida a divindade com a humanidade. Esse é um mistério, irmãos, que nós não temos como explicar. 1 Timóteo 3,16, Paulo diz assim: grande é o mistério da piedade. E aí continua, referindo-se à própria encarnação de Cristo, né? Então, o fato de Deus ter se transformado em ser humano, mesclado essas duas naturezas, nós não temos como explicar. E lembra do que eu falei ontem, quem esteve aqui, irmãos, vejam, alguns conjecturam que talvez gênios como Albert Einstein tenham utilizado 3 a 5% da capacidade cerebral. Ou seja, se o ser humano pode usar no máximo 5% da capacidade cerebral e 95% ele não sabe usar, como é que vai entender Deus? É muita pretensão, né? Então é só quando Cristo voltar, me glorificar, e eu puder usar o 100%, aí eu vou começar a estar apto para entender esse assunto. Enquanto isso, eu tenho que reconhecer que sou limitado. Agora, Cristo realmente estava no corpo de Maria. Se você ler um outro texto, Lucas 2, primeiro, Lucas 1,35 fala, o anjo Gabriel falando com Maria, ele fala assim, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Cristo nasceria de Maria como resultado da descida do Espírito Santo sobre ela. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade fez com que Cristo entrasse lá dentro. Não sabemos se já entrou o óvulo pronto, ou se fecundou o óvulo. Isso aí nós não temos como definir isso. Agora, ele realmente se transformou num ser humano, porque Lucas 2 menciona ele se desenvolvendo como uma criança normal. Quer ver uma coisa? Não, um outro texto antes aqui, Olha esse texto aqui, Olha esse texto de Lucas 1,39. Olha que interessante isso aqui, Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança, ou seja, João Batista, que estava na barriga dela, lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Por que João Batista, o bebê João Batista, reagiu dentro da barriga de Isabel? Por quê? Ele sentiu a presença de quem ali? De Jesus. Então ele estava ou não estava na barriga dela? Estava. Então Jesus realmente se transforma de uma forma misteriosa neste bebê. E aí Lucas 2 ali, deixa eu ver, 2, 51 e 52, falando de Cristo, diz assim, verso 52, E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, ele teve, irmãos, um desenvolvimento normal. A gravidez foi sobrenatural.
mas o desenvolvimento dele como ser humano foi normal. Tá? Legal, muito bem. Eu quero saber o seguinte, o dia que eu chegar lá, se eu quero conhecer Jesus, Deus, alguns têm esse sonho aqui de chegar lá no céu e conhecer Jesus e tal, muito legal, esse também é meu sonho. Vamos para o Apocalipse? Vamos, meu amigo. Vamos para o Apocalipse. Sobre as pragas. Lá fala um monte de pragas, mas lá diz também que há uma profecia de que as águas se transformarão em sangue. Como é isso? Será isso universal, é local? Toda a água do mundo inteiro vai se transformar em sangue? E a curiosa menção, observação que foi colocada na pergunta é sobre a chuva, né? Se a água se transformar em sangue, e a chuva também vai se transformar? Toda a água? Como é isso, professor? Vejam, queridos, a Bíblia menciona que pouco antes da volta de Cristo, Deus vai enviar 7 juízos sobre a humanidade. E esses 7 juízos são chamados de 7 pragas. E essas pragas são mencionadas em Apocalipse 15 e 16. Estas pragas são literais. Só uma que é simbólica, que é a 6ª praga. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, esse é um assunto amplo. Mas uma praga é simbólica, as outras são literais. Como que nós sabemos isso? O texto indica isso, e a base original para esse texto é um evento literal. As pragas do Egito. Se você analisar Gênesis, capítulos 7, 8, 9, 7 até o 12, você vai ver que Deus mandou 10 pragas literais, não simbólicas, sobre o Egito. E várias dessas 10 pragas serão repetidas pouco antes da volta de Cristo. Então, assim como elas foram literais nos dias de Faraó, elas serão literais pouco antes de Cristo voltar. E que interessante, o Dr. Rodrigo Silva, uma vez deu uma informação muito preciosa, num dos seus programas. Ele explicou que a arqueologia encontrou um documento que dá evidência das pragas do Egito. Vocês sabiam disso? Encontraram um documento em que um sacerdote egípcio estava fazendo uma oração. E esse documento é datado de aproximadamente da época. E nesta oração, esse sacerdote egípcio, ele estava reclamando ao deus Horus de alguns acontecimentos estranhos que estavam sobrevindo sobre o Egito. E dá para identificar nesse documento algumas das pragas mencionadas na Bíblia. Veja que interessante. Há uma evidência arqueológica que mostra a literalidade das pragas. E João, quando escreve o Apocalipse, ele tinha como a base do seu pensamento o Antigo Testamento. Tá? Então, essas pragas serão sim literais. Agora, destas pragas, queridos, algumas serão universais e outras locais. Se todas fossem universais, a humanidade seria destruída, não aguentaria. Tá? Então, e outro detalhe, quando caírem uma das pragas, né, cair sobre as águas, que vão se transformar em sangue, que será um castigo, um dos castigos para a humanidade rebelde, por ter matado muitos filhos de Deus, o justo não precisa se preocupar com isso. O que diz o Salmo 91, 11 e 12? Que Deus não permitirá que praga nenhuma chegue à sua tenda, né? Então, o justo, Apocalipse 3:11 também fala que Deus vai nos guardar da hora da provação que virá sobre o mundo. Então, as pragas são para ímpios. As pragas serão para as pessoas que decidirem adorar ao poder representado pela besta. O justo não tem que ter medo de nada. Isso aí é totalmente irrelevante para o justo. Agora, o ímpio tem que ter medo mesmo. Tá bom? Legal, muito bem. Nosso tempo está nos apertando. Nós temos muitas perguntas, mas eu acho que nós temos aqui tempo mais 3, pode ser? Mais 3 perguntas, pode ser? Pode? Estão gostando? Mais 5? Quero mais 5. Ok. Tem um verso na Bíblia, a pergunta é, tem um verso na Bíblia que diz: dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Como nós podemos resolver isso no nosso dia de hoje, professor? Jesus ali, no contexto, queridos, se referia aos impostos. Tá? Ali Jesus se referia a imposto.
você não ser uma pessoa desonesta em relação aos seus impostos, tá? Eu acho que em Mateus 21 ou 22, eu não lembro agora essa questão dos impostos, mas é a questão dos impostos sim, né? Porque Pedro estava chateado ali. Na verdade, tentaram fazer uma pegadinha com Pedro, né? Com Jesus. Eles queriam pegar Jesus e tentar arrumar uma forma de matá-lo. Se ele diz assim, ó, não dê imposto, eles iam acusá-lo perante o Império Romano. Ó, ele é um rebelde do Império. Se ele dissesse dê imposto, ele poderia ser acusado de traição aos judeus. Então Cristo dá uma resposta muito inteligente. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Óbvio, queridos, que Deus não está dizendo com isso que Ele autoriza o que o governo brasileiro aí fez por muitos anos e tem que melhorar muito, né? Que é literalmente explorar o povo brasileiro. Um amigo meu contabilista, ele me disse que o que o Brasil arrecada de impostos equivale a 5 países da Europa. Então aqui é um lugar do roubo. Tá? Agora, nós precisamos também não ser mau exemplo. Né? Nós temos que dar os nossos impostos e tudo mais, é isso que a Bíblia recomenda. E pedir a Deus, Deus, coloca a sua mão sobre o nosso país para que as coisas fiquem mais justas, né? E que os impostos que pagarmos sejam realmente revertidos, né, para o benefício da população. Eu fiquei impressionado, queridos, algumas vezes que eu fui nos Estados Unidos, por exemplo. Não existe, irmãos, não estou aqui falando de uma utopia, não existe lugar perfeito neste mundo, é só quando Jesus voltar, né, o mundo está mergulhado na desgraça. Mas lá a questão é bem mais justa do que aqui, né? Lá existe um imposto único, que você paga uma vez ao ano. Não existe esses 40% de imposto sobre um veículo, ou seja, quando você compra um veículo, você paga 40% a mais do valor do veículo. Né? Se você comprar o mesmo carro, por exemplo, no Chile, é 40% a menos. Poxa, uma diferença absurda. Lá não existe também nos Estados Unidos da América o chamado IPVA. Você paga aí, dependendo do carro, 800 ou R$1.000. Lá não existe isso. Não existe. Carteira de motorista. Quanto é que está para tirar uma carteira hoje aqui, mais ou menos, irmãos? Quanto? Uns 3 mil? Sabe com quanto você tira uma carteira dos Estados Unidos? $50. Pô, $50, gente, para 3 mil de reais, é muita diferença. Então, é um país justo. Você entendeu? Tem os seus problemas? Tem, é óbvio que tem, não existe. Mas você vê países que as pessoas têm prazer em pagar o imposto, porque primeiro porque não é exploratório e segundo porque é revertido. Uma vez eu conheci também no Canadá é mendigo só quem quer, porque o imposto é revertido exatamente para tirar as pessoas da rua. Entendeu? Então, nosso país infelizmente é uma desgraça, mas nós não temos que usar isso como desculpa, né, irmãos, para sermos desonestos. Nós temos que ser honestos e contribuirmos com o nosso cristianismo, com o nosso bom exemplo, com os nossos recursos, irmãos, para a pregação do Evangelho, para nós apressarmos a volta de Cristo. Amém. Gente, vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma pergunta e as 3 últimas eu vou pedir um conselho, os conselhos que as pessoas estão pedindo. Então, acho que é válido fazer um conselho que vai dar certo aí para o pessoal. A pergunta está no capítulo 5 de Mateus, eu vou ler esse texto, tá? Você pode acompanhar também na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, o verso 19. Mateus 5, 19 diz o seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A pergunta é, como é que alguém pode ser considerado mínimo no céu e o outro ser considerado máximo no céu? Vai ter esse nível de... Aqui é interessante, não é porque a pessoa estará lá para ser considerada mínima, mas aqueles que estiverem lá vão considerar a pessoa assim, porque alguns pensam esse texto assim, bom, o cara ensinou errado, então ele vai estar lá no céu e vai ser considerado o mínimo. Não, ele nem vai estar lá.
né, ele vai ser considerado o mínimo por aqueles que lá estão. Por aqueles que estão lá. Legal. Então, ou seja, aqueles que estão lá, os anjos, consideram esse indivíduo assim, porque ele sabe da verdade e acaba ensinando o errado. Então, esse é o propósito que o texto tem. Tá? Muito bem. Professor, eu tenho depressão. Claro, não sou eu, tá, gente? Mas que conselho você daria para alguém que está enfrentando esse problema? Devo procurar o pastor, a igreja? Como é que eu tenho que me sair dessa? Depressão é uma falta de Deus? Essa é uma pergunta muito boa, irmãos. E eu gosto dessa pergunta porque eu tive depressão. Eu tive depressão grave. Com 25... na verdade, eu sempre tive, eu não sabia disso, né? Eu tive depressão infantil. Só que eu já estou com 39 anos, mas quando eu tinha 5 anos, não sabia dessas coisas, né? Então, eu comecei a ter depressão infantil com 5, 6, era moderada, mas tinha. E aí eu desenvolvi uma crise depressiva muito forte com 25 anos de idade. E ali a coisa foi feia, eu perdi 15 quilos em 20 dias. E eu posso te garantir, não é falta de Deus. Tá? Quem fala isso, desculpe a sinceridade, é muito ignorante. Ele não sabe o que está dizendo. Né? A depressão é um desequilíbrio neuroquímico que existe, sim, por vários fatores. Família desestruturada, falta de habilidade para resolver conflitos internos, um trauma significativo, um estilo de vida ruim, influência hereditária. Então, são vários fatores que podem levar a pessoa a ter depressão. Tá? E você nunca pode dizer, essa pessoa que tem depressão é porque ela está longe de Deus. Isso não é verdade. Por exemplo, uma outra crise de depressão que eu tive foi... Eu não lembro a idade que eu estava agora. Eu estava no meu 2º ano de mestrado em teologia lá na Argentina. Aí você vai dizer que eu fazendo o mestrado, buscando a Deus, eu estava com o diabo perto de mim? Então não tem lógica um negócio desse. Né? Então, o que eu recomendo para você é que você faça o que eu fiz. Vá se tratar. Tá? Se você... O que é a doença emocional, irmãos? Eu sei por experiência. Eu comecei com tiques nervosos, eu tenho isso até hoje. Né? O tique nervoso, ele não é uma coisa simples. Às vezes você vê alguém fazer um tique nervoso e você tem a tendência de dar uma risada da pessoa. Não sei se você sabe, mas o tique nervoso é uma demonstração de grande sofrimento psíquico. Né? É que o cérebro está tão cheio de ansiedade, de conflitos não resolvidos, que o cérebro precisa aliviar em forma de descargas elétricas, e ele manda para regiões do corpo. Então, quando você vê uma pessoa com tiques, não zombe, porque a pessoa está passando por uma coisa muito séria. Eu tenho isso até hoje. Melhorou com as terapias, com a medicação, especialmente terapia. Né? Agora, é uma coisa que acompanha. Então, eu tive isso. E aí, quando você não trata uma doença emocional, o que acontece? O que é a doença emocional? Ela é um aviso do cérebro de que ele não está bem. Então, o que acontece? O teu cérebro tem que dizer assim, olha, fulano, você não está legal, eu não estou legal, preciso da tua ajuda. Aí você, por preconceito ou por ignorância, eu vou resolver isso eu mesmo. Aí você não resolve, você não vai fazer a terapia. Aí o teu cérebro, você não atendeu ao primeiro aviso, ele vai mandar um segundo. Um exemplo. Você começou com ansiedade. Aí você recebeu do cérebro o aviso de que você não está legal, mas você não vai tratar. Aí o cérebro, já que ele ou ela não atendeu esse pedido, eu vou dar um outro aviso. Aí ele vai mandar, além da ansiedade, um transtorno do pânico. Aí você não foi resolver o problema. Já que ele não foi, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o cérebro vai começar a apelar para você. Então eu vou mandar agora uma depressão também. Não adiantou a depressão, ele não está vendo que eu estou ruim, vou mandar um transtorno obsessivo compulsivo, e por aí vai. Então, o que acontece? Você tem que ter amor por você mesmo. Se você começou a ter um problema, um sintoma, vá tratar. Essa crença, eu vou dizer uma verdade muito importante para os irmãos, mas vai ser bom para corrigir um erro que está na mente de muitos de vocês aqui.
essa ideia, queridos, de que doença mental é falta de Deus e que o cristão não pode ter isso, isso é fruto do paganismo. E eu vou te dizer o porquê. Isso é fruto da filosofia grega. Os gregos ensinavam essa dicotomia entre alma e corpo. A mente ou a alma, a sede das emoções, é superior. O corpo é inferior. Eu lhe pergunto, a nossa filosofia é grega ou é holística? Então, se é holística, por que muitos de vocês pensam como os gregos? Está incoerente o negócio. É incoerente. Então, você tem que mudar isso. Você é um cristão adventista do sétimo dia ou você é um pagão grego? O que você é? Pagão? Cristão. Então, se você é um cristão, você tem que tirar essa crença da sua vida, de que depressão é problema espiritual, porque não tem separação entre mente e corpo. O que influencia o corpo, afeta a mente, o que afeta a mente afeta o corpo, simples assim. É o holismo bíblico que nós cremos. E por isso que também tem a medicina as doenças psicossomáticas. Tá? Então, o meu conselho principal, procure psicoterapia. Eu não gosto, eu vou falar como paciente, tá? Aí, porque pode ser que alguém não goste do que eu vou dizer aqui, mas eu não estou falando como psicólogo, eu estou falando como paciente. Eu não gosto daquela abordagem psicoterápica que você fala e o profissional só te ouve e não te diz nada. Para mim não adiantou. Para algumas pessoas é útil, porque algumas pessoas precisam aprender a se ouvir mesmo, tá? Então, para algumas pessoas é útil. Agora, para outras enfermidades emocionais, eu acho que outras abordagens são melhores. E outra coisa, se um médico te dar, eu vou te ensinar agora um macete para você saber se o psiquiatra é bom ou é ruim. Como eu já consultei os dois tipos, então eu posso te dizer. Pode falar. Então, primeiramente, a terapia é o mais importante, tá? Porque o medicamento, eu vou te dar uma notícia aqui, ó, vê como nós temos, irmãos, nós temos tanta informação e nós não buscamos. Você sabia que o medicamento ele não cura? O medicamento ele é importante porque ele trata o teu sintoma. E ele vai equilibrar a sua neuroquímica, e tem que tomar. Só que o medicamento não cura. É a terapia, é exatamente a terapia que cura a causa do problema. O medicamento não vai na causa. Por exemplo, se você tem traumas, o medicamento vai tirar os traumas da sua vida? O medicamento não tira o trauma. Ele alivia o sintoma. O que vai tirar o trauma é você fazer psicoterapia e trabalhar o trauma. Então, em primeiro lugar, psicoterapia. Depois, o tratamento medicamentoso é importante. Aí tu vai saber agora qual é o psiquiatra bom e o ruim. O psiquiatra ruim é aquele que você chega lá, você conta os teus sintomas, ele te olha, te dá a receita. Aí depois passa um mês, mais ou menos, e ele vai avaliar você. Aí ele pergunta, como é que você está? Eu estou assim, assim, assim. Ele abaixa a cabeça de novo e te dá. Fuja desse cara. Ele vai te manter refém do remédio a vida inteira. O psiquiatra bom é diferente. Primeiro que o psiquiatra bom não trabalha só te dando remédio. Ele pede para você, além de tomar o medicamento, fazer terapia. Esse é o psiquiatra bom. Segundo, a minha psiquiatra, que eu consulto até hoje, porque eu não tenho mais depressão, irmãos. Estou curado. Só que eu tenho ainda os tiques e tenho um pouquinho do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então eu tenho que fazer uma manutenção, porque se eu não fizer a manutenção, eu posso regredir. Então não tem uma vez que eu vá lá, hoje eu vou a cada 4 meses, só para manutenção mesmo, mas ela faz uma avaliação de como eu passei aqueles meses. A consulta é 50 minutos a 1 hora para decidir se eu continuo com a mesma dosagem do antidepressivo ou se diminui ou se aumenta. Ou seja, não é um psiquiatra que fica te dando remédio no escuro, tiro no escuro. Óbvio, não é? O psiquiatra não vai te acertar a medicação de início. É raro isso acontecer, porque cada organismo reage de uma forma. Tá? Então, irmãos, psicoterapia, com um bom psicólogo,
tratamento medicamentoso. Se tu tiver com depressão moderada, talvez nem precise o medicamento. Muitas vezes a erva de São João já ajuda, mas você tem que tomar isso na dose certa, tem que falar com um médico naturalista. E o terceiro aspecto, irmãos, a atividade física. Isso é vital. Você sabia que Ellen White diz que é impossível ter domínio próprio sem atividade física? Você sabia também que Ellen White, ela fala muito mal da carne, né, do regime carne, mas em nenhum momento ela diz que comer carne é pecado. Mas ela diz que não fazer exercício é pecado. Ela diz que sobrecarrega o sistema nervoso central, encurta a vida e a pessoa é culpada de roubo para com Deus. Então essas coisas são essenciais para nós curarmos a doença. Então, irmãos, é possível curar a depressão, irmãos. Eu já perdi 15 quilos em 20 dias. Tinha certeza da minha morte. E Deus me restaurou. E além de tratamento, irmãos, a Bíblia. Nossa, a Bíblia, irmãos. A Bíblia foi o que me deu suporte para eu buscar o tratamento. Porque quando eu estava na crise, eu li, irmãos, eu chorava o dia todo, não comia nada. E eu li a Bíblia, eu li o Novo Testamento inteiro em 20 dias, buscando uma resposta. E não tinha, porque eu estava doente. Só que, irmãos, a palavra de Deus, mesmo eu no vale da sombra da morte, a palavra de Deus me deu força. E aí, com a força que eu recebi da palavra de Deus, eu pude buscar o tratamento, pastor. E aí eu fui curado. Então eu te incentivo, busque ajuda, não fique aí com preconceito, eu não preciso de psicólogo, psicólogo é para louco. Eu pergunto, quem aqui não tem um pouquinho de loucura? Quem aqui tem a arrogância de dizer, eu sou sã, perfeitamente normal? Minha família nunca ninguém brigou, nunca tive problema com isso. Todos nós temos algum problema, uns mais, outros menos. Então não tenha vergonha de buscar ajuda, viu? Você não precisa encurtar a sua vida e não precisa ficar sofrendo. Então se tiver esse problema, não é para buscar pastor, essas coisas. Tem que não, é o psicólogo. Então, psicólogo, tá, gente? O pastor não vai poder te ajudar. O pastor pode orar com você e tudo, mas o pastor, não é a função dele tratar a depressão. Isso é verdade. O pastor, deixe que o pastor faça outros trabalhos, busque o psicólogo, o psiquiatra, né, que o pastor, ele é um ser humano. Ele pode ter também. Pode ter também. Então, tenham isso em mente, irmãos. O pastor é ser humano, ele é pecador, ele também tem desequilíbrio neuroquímico, ele também teve família desestruturada, muitos tiveram, então faz parte, irmãos, da vida, infelizmente. Né? Tá e quando Cristo voltar, ele será o nosso... vai nos restaurar. Vai nos restaurar por completo. Então, enquanto isso, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Amém. Pastor, eu vou pedir esse aconselhamento, vamos até 9h30, tá? Senão aí senão depois vão me cortar a cabeça. Muito bem. Se eu não fizer essa pessoa que me entregou esse papel vou ter que sair escondido da igreja. Olha só, rapaz. Brincando. Mas, pastor, um cristão, ele pode exercer a sua cidadania fazendo as suas manifestações públicas, a questão políticas mesmo, né? Corrupção, como é que o Brasil está, muita coisa. Eu posso ir lá e manifestar e tal, até que ponto isso seria pecado ou não? Como é que eu posso fazer isso? Faça isso em 30 segundos. Tá bom. Responda em 30 segundos. Queridos, veja, nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter, sim, nossas opiniões políticas, mas nós não somos chamados para defender partidos. Nós somos chamados na Bíblia para defendermos a palavra de Deus. Né? O que Paulo diz? Obrigado, meu irmão. O que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15? Não, Pedro diz, 1 Pedro 3, 15 e 16, que devemos santificar a Cristo como o Senhor no coração, estar preparados para responder a toda pergunta que diz respeito à nossa fé. E Judas, nos versos 13 e 4, diz, para nós batalharmos pela fé evangélica. Então nós não temos que sair por aí fazendo manifestação por partido nenhum, não é a nossa missão. Temos que ter nossas opiniões, sim, não é um erro isso, mas não participe desses movimentos, porque nós não somos chamados para isso.
Tá? E quando você for votar, siga as orientações bíblicas e do espírito de profecia. Ellen White dá dicas preciosas sobre em quem votar. Não existe nenhum candidato santo e perfeito, mas seguindo as dicas de Ellen White, você vai escolher dos males o menor. Então, estude, leia, exerça o direito de cidadania, mas lembre-se, você não é chamado para defender partidos ou ideologias, você é chamado para defender a verdade da palavra de Deus. Eu deixei isso aqui para o final, tá? Esse aqui é o último. A Igreja Adventista defende a Bíblia, correto? Eu entendi a pergunta assim. E nós temos hierarquias na igreja, como associação, nós temos a união que administra a igreja, uma sede administrativa em outros países, outros estados, tem a Novo Tempo e tudo mais, temos as presidências. Com toda essa administração, com toda essa presidência toda, existe o risco da Igreja Adventista se corromper devido a esses homens estarem na liderança da igreja e correr para um outro lado que não está na Bíblia. Esse aí nós fechamos e aí depois temos o louvor em seguida. Perfeito, pastor. Veja, irmãos, onde existem seres humanos, tem risco de corrupção. Agora, nós temos que ter em mente uma coisa. A Igreja Adventista não pertence a seres humanos. Ela pertence a quem? A Deus. Amém. Então, mesmo que seres humanos se corrompam, Deus continuará com a igreja até o fim. Até o fim. Nós vamos... Apocalipse 10, né, mostra, Apocalipse 14, a igreja, hoje, ela é a igreja militante. Ela milita, ela luta contra as forças do mal. Quando Cristo voltar, será a igreja triunfante. Tem pessoas que usam como desculpa o seguinte: já que um líder tal, um pastor tal se corrompeu ou roubou, não sei o quê, essa igreja não é mais a verdadeira. Isso é uma imaturidade tão grande. Porque Paulo diz em Hebreus 10, 25 o seguinte: não deixemos de nos congregarmos como é costume de alguns, mas continuemos. Quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais devemos congregar na igreja. Outra coisa, queridos, a nossa igreja é uma igreja muito séria. Nós temos auditores que, se descobrirem algum roubo, o cara é demitido. E agora vamos dar um exemplo. Digamos que você descobre que o seu pastor roubou um dinheiro. Eu pergunto, o que a tua adoração com Deus tem a ver com isso? Quando você dizima e oferta, você adora o pastor e a igreja ou você adora a Deus? Então, meu amigo, eu tenho convicção plena. Se um dia eu descobrisse que um campo indevidamente roubou o meu dízimo, eu não ia parar de adorar a Deus com os dízimos. Deus não tem culpa. O camarada, se não se arrepender, ele vai para o inferno depois. Agora, eu tenho que adorar a Deus. Então, entenda dízimo e oferta como adoração. Amém. E a nossa adoração não depende de seres humanos. A nossa adoração é unicamente a Deus. Se o cara errou ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu tenho que ver com Deus. Ele será julgado por Deus. Legal.